Eu sempre dizia, um dia quero fazer o município de Boa Vista do Sul. Os caras dizem, tu é louco, amigo. Eu ia lá, a comunidade, tu é louco, cara. Não, vou fazer. O município de Boa Vista do Sul, eu penso que foi uma construção coletiva, né, também amadurecida a partir da própria população. Eu me lembro muito bem que naquele dia, né, da nossa eleição, né, do plebiscito, né, era um anseio das comunidades que se formasse esse novo município. Um marco importante em nossa história, o processo de emancipação. Foram anos de dedicação até conseguirmos tornar Boa Vista do Sul uma realidade. Após a emancipação, tivemos a responsabilidade de escolher quem administraria essa nova cidade, mais um filho do Rio Grande do Sul. E tive a oportunidade de participar ativamente desse processo de transição. Falar sobre a emancipação de Boa Vista do Sul é relembrar um movimento vitorioso, que exigiu muita mobilização e união em torno de um objetivo comum. Foi um processo que demandou dedicação, estratégia e perseverança. A ideia de transformar Boa Vista do Sul num município autônomo ganhou força após a promulgação da Constituição de 1988, que transferiu a competência para legislar sobre os processos de emancipação para os estados. Observando o movimento de independência de diversas comunidades no Rio Grande do Sul, nós identificamos que a nossa região tinha um potencial econômico e de desenvolvimento que justificava plenamente a busca pela autonomia. Nossa atividade primária já era robusta e o setor da indústria dava sinais de um grande potencial de crescimento. Além disso, sabíamos que, com um orçamento próprio, Boa Vista do Sul poderia atender de forma mais eficaz às necessidades da população, oferecendo uma melhor qualidade de vida. A primeira tentativa de emancipação aconteceu lá no início dos anos 90, mas, devido a dificuldades de articulação e a resistência do município-mãe, não obtivemos sucesso naquele momento. No entanto, a partir de 1994, com uma mobilização ainda maior, voltamos a trabalhar intensamente para comprovar a viabilidade do novo município e atender a todos os requisitos legais. Mas foi em 1985 que o sonho se tornou realidade. Após um longo processo de convencimento das autoridades e da população. Lembro-me claramente quando eu fui procurado pelas lideranças locais para presidir a Comissão de Emancipação. Aceitar esse desafio significou coordenar um trabalho árduo que envolveu não apenas o diálogo com os moradores para esclarecer os benefícios da emancipação, mas também uma articulação com as autoridades dos municípios de Garibaldi e Barão, além dos parlamentares gaúchos. Foram inúmeras as visitas à Assembleia Legislativa de Porto Alegre e encontros com as comunidades locais para tirar dúvidas e construir o apoio necessário para o plebiscito. Trouxemos deputados para conhecer de perto a nossa realidade e, com muito esforço, conseguimos a aprovação tanto no plebiscito quanto na posterior lei que criou o nosso município. O tempo passou e hoje, quando eu vejo a prosperidade de Boa Vista do Sul, a qualidade de vida dos seus moradores, quando eu leio sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que colocam Boa Vista do Sul entre os melhores do Brasil, eu entendo que o nosso esforço valeu a pena. E principalmente, que o futuro ainda reserva muitas coisas boas para o município de Boa Vista do Sul. Tu conhecia Porto Alegre, nem Boa Vista do Sul, já porque era todos os dias. Quando não conseguia ir, eu dava o carro dos outros, vai. Aí comecei a ir nos deputados, puxava um assim, o outro puxava para cá, outro puxava para lá. E aí nós começamos a insistir, porque a comunidade era muito longe, lá aqui era perto. Aí nós fomos, quase era 3 vezes por semana no estado de Porto Alegre.
E até que conseguimos, fizemos reuniões nas comunidades, e muita gente estava assim com o pé atrás, mal de Boa Vista se emancipar, e isso, aquilo. Aí eu dizia que era melhor. E fomos lutando, até que conseguimos o prefeito de Barão. Ele veio junto na Assembleia, todo dia ficou lá junto com nós, ele assinou. Aí a história foi mais fácil depois, né? E o município passou a se tornar efetivamente um município a partir do dia 1º de janeiro de 1997. Houve uma eleição em 1996, do qual nós também fizemos parte, e tivemos a incumbência de instalar esse novo município. Foi um tanto desafiante na época, porque a gente saiu do ramo de uma atividade que não tinha nada a ver com a atividade pública, né? Foi um grande desafio, mas tivemos assim o auxílio de muitas pessoas que nos auxiliaram na estruturação desse novo município e conseguimos, a partir do dia 1º de janeiro, então, de 97, colocar a máquina pública à disposição da comunidade, né? Não tínhamos nada praticamente, até para lembrar, na época, o município mãe de Garibaldi, que tinha aqui então 2 distritos, que era o distrito de 27 da Boa Vista e São José de Castro, recolheu os equipamentos rodoviários, coisa que tinha à disposição da comunidade, e nós tivemos só lá em março do ano seguinte a oportunidade de recebê-los de volta em função de umas demandas que ocorreram com o município mãe, enfim. Então as dificuldades foram inúmeras. À época, a gente criou uma sigla partidária, ainda em 95, logo após a emancipação desse município, e a nossa pretensão, na época, já era trabalhar por um consenso, né? Nós não fomos aceitos dentro de um consenso, nós acabamos excluídos. Aí os 2 partidos que já haviam uma estrutura maior se uniram no sentido de eleger o primeiro prefeito, e nós também éramos pequenos, e como a ideia nossa era se lançar a vereador, tanto é que eu já estava inscrito, cadastrado como vereador, candidato a vereador, juntamente com meu vice e mais um outro companheiro nosso. Aí nós tínhamos botado dois rapazes como cabeça de chapa na majoritária, que teriam talvez algum outro voto de protesto na época. Mas aí no fim foi verificado meses depois que um deles era menor de idade ainda, né? E aí tivemos que fazer toda uma alteração e acabamos ficando só eu, o vice e um candidato a vereador na nossa chapa. O nosso vereador talvez na época até conseguiu um número expressivo de votos, mas não atingiu o coeficiente mínimo para se eleger, né? Então aí o que aconteceu? Nós conseguimos a primeira eleição, não tivemos muito tempo para fazer a nossa campanha e se elegeu a primeira Câmara de Vereadores, foi toda de oposição, né? E aí, diante desse cenário, a gente começou a fazer algumas conversas com o pessoal que também, na época, eu tenho a certeza que a primeira Câmara de Vereadores, a primeira legislatura, também tinha toda a vontade de fazer a coisa andar. Então, nesse aspecto, eu sempre relembro o professor Orval Decol, que foi uma peça importante na condução desses trabalhos com a primeira legislatura, né? Então foram pilhas e pilhas de projetos aprovados na época lá, e sempre contando com o apoio dele, porque ele era uma pessoa bem ponderada, né? Então ele tinha condições de conversar com os demais vereadores, e acabamos estruturando esse município, porque não é só a estrutura física, tem toda uma legislação que tem que ser feita também para que a gente tenha condições de executar algumas coisas lá na frente, né? Então foram vários os desafios, e o que me fez, à época a gente queria uma vaga para vereador, e aí como nós fomos excluídos da primeira possibilidade que a gente propôs, que seria o consenso, onde se colocaria um determinado número de vereadores e um candidato a prefeito e vice único, para que não houvesse esse racha aí entre os partidos, enfim, entre a população também. Mas como isso não deu certo, acabamos optando em concorrer a prefeito e vice, e fomos eleitos. Aí, no primeiro mandato, tivemos a incumbência e o desafio de instalar esse novo município lá
em 1º de janeiro de 1997. Eu me lembro que o juiz nos diplomou, a juíza, né, a doutora juíza nos diplomou no dia 19 de dezembro de 1995. Aliás, 96. A partir dali, então, nós tínhamos aquele prazo de 10, 12 dias para instalar o município como pessoa jurídica, criar um CNPJ, contas bancárias e tudo mais, para que a gente começasse a receber os recursos provenientes do governo federal, do governo estadual, enfim. Então, tudo isso foi um desafio, né? E muitas vezes hoje eu penso, mas como é que a gente teve toda essa força para conseguir fazer tudo isso, mesmo sem o conhecimento, né, de serviço público, né? Mas foi uma questão de superação. Eu vejo assim que tudo é superação. Eu me lembro muito bem que a Zero Hora me procurou dias depois da primeira eleição, me perguntou quantas escolas nós teríamos no município. Eu não sabia, a gente saiu por aqui, vagando e fazendo a sua campanha, fomos eleitos. Então tinha muita coisa que a gente não tinha conhecimento, né? Mas assim, quando a gente quer alguma coisa, vai em busca e tu consegue, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que o ser humano tem isso, né? Esse potencial de conseguir buscar a superação, principalmente, né? Falando sobre o nosso primeiro mandato ali, eu destaco a pessoa do Walter Luiz Acadroli, que foi nosso primeiro vice-prefeito, que também faz parte dessa história. É uma pessoa bastante atuante e se colocou à disposição também como secretário de obra. Então, diante dessas dificuldades todas que se apresentaram no início, nós não tínhamos estrutura nenhuma. Ele, juntamente com o nosso companheiro aí, começaram a fazer uma manutenção básica nas estradas, enfim. A gente não tinha uma noção exata do que nós estávamos recebendo, mas, enfim, escolas e outros prédios públicos que já existiam na época, né? E aí foi evoluindo, né? Aos poucos, nós conseguimos, o primeiro veículo foi em março também, né? Um veículo pequeno, mais uma viatura para a saúde, outro para as obras, enfim. E fomos estruturando esse pequeno município aí. E, a princípio, a gente tinha alguns serviços que vinham sendo prestados pelo município mãe, que era um postinho de saúde existente na época. A gente contratou alguns médicos. Tinha já algumas pessoas concursadas na época que fizeram parte da equipe da saúde e fomos evoluindo. Recebemos nos municípios mais de Garibaldi e Barão, na época também 48 servidores, a grande maioria deles professores, né, que continuaram atuando aqui no município. Muitos desses já estão aposentados nos dias atuais, mas enfim, tiveram a sua importância também como servidores. E também, assim, fomos estruturando. Nós não tínhamos sede própria, alugamos um porão na época para instalar provisoriamente a prefeitura. Depois mudamos para um outro prédio e até conseguirmos a construção dos primeiros 2 módulos da escola do Caxias, a gente conseguiu ocupar esse prédio que hoje é ocupado pelo centro administrativo. Fizemos algumas adaptações, adequações, e, enfim. Então, assim, são vários momentos aí de dificuldade que se apresentavam e coisa e tal. Mas todos, graças a Deus, a gente foi superando na medida do possível. Muita coisa boa aconteceu, mas também coisas não tão boas, né, infelizmente. Mas uma coisa é certa, a gente sempre quis fazer o melhor pela comunidade. Votaram todo mundo, os deputados, todo mundo votou a favor. Aí conseguimos fazer o município. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Olha, não é fácil. Até agora, eu quero que o município vá para frente. Eu não quero que o município pare. E começar num quartinho ali. E não tem máquina. Aí quando recebo a Garibaldi, que Barão não tinha, mas eu tinha a máquina. Tá? Aí aqui, como era distrito de Garibaldi, aí conseguimos um caminhão meio velho, uma máquina meio velha, e começaram aí. O povo se ajudava para se estrada e comecemos aí. Depois, por causa da criação de frango, aí o município ficou 3 anos livrando-se o primeiro lugar da agricultura, né? Então ali correu tudo, entrava mais verba, né? Sempre tive envolvimento com a comunidade, com o município. Participei da comissão que buscou a emancipação desse município. E também me dediquei para conhecer um pouco da história deste município. Ao ponto
fato de, no meu curso de História da UX, ser o assunto principal da minha monografia e da qual, com incentivo da minha professora orientadora, acabei publicando este livro com apoio de toda a comunidade. Hoje o Boa Vista do Sul tem um trabalho escrito que conta um pouco da história, não conta toda, porque o objetivo é fazer com que outras pessoas também possam contar e tenham esta oportunidade, este apoio para que a história seja sempre um motivo de acréscimo e não de paralisação. Depois, quando deu na tabela lá, por favor, aí eu não aguentei, fui lá fora e sentei com você chorar. Você chorar, todo mundo ia dançar. E ali foi a festa, quando eu tenho uma frase aqui na sociedade. Para mim, eu tenho guardado essas coisas ali. Depois eu ajudei no esporte, ajudei a fazer a liga de futebol, de tudo de esporte, fiquei 9 anos. E quando eu vim morar para cá, eu fui morar na casa que era do meu avô, que hoje é uma casa histórica do município, que fica logo após a ponte. E depois, então, eu fui crescendo, e aqui era um lugar muito pequeno. Tinha, então, uma loja, uma fábrica de queijo, onde hoje é a floricultura da Janete Stefenon, que era o Leonardo Cato, depois passou para o Hércules Carminati, aquela fábrica de queijo. Tinha uma ferraria, que era do José Prâmio, onde hoje é a casa da Marilu. E o que mais? Uma bodega, como se diz, né? E antigamente era uma bodega, que era do Dolfim Massotti. Com a emancipação de 27 de Boa Vista, que passou a ser o Boa Vista do Sul, foi uma história muito bonita. Foi eleito o Roberto, o primeiro prefeito, e na época não tinha nada. Não tinha nem uma caneta, não tinha nem uma mesa. E quem emprestou foi a falecida Anair Froza, no porão da casa dela. Assim foi o começo. Depois, então, a prefeitura passou lá para o prédio dos Stefenon. Mas houve muito progresso. O Roberto foi um excelente prefeito. O nosso município explodiu. Ele fez muita coisa e foi uma maravilha. Nós tivemos uma grande diferença e muitos benefícios a gente teve, pois ele criou o posto de saúde, ele ampliou a energia elétrica, começou com asfaltos, que não tinha, né? Era tudo estrada de chão. Meu Deus, quando eu vim para cá, tinha a sapataria, nossa, né? Tinha aquela fabriqueta de queijo velha, tinha o moinho, tinha um boteco, mas tinha 2, 3 casas só. Daí chegava uma visita, o pão a gente tinha que se fazer. Frango não tinha como agora, que a carne era tudo feito à mão, e a carne só no fim da semana. Pensa bem, toda semana o que a gente ia pensar para botar no fogo, né? E não se tinha geladeira. Demorou uns anos para vir a luz. Eu nasci, cresci aqui em Boa Vista, estudei, né, todo o primário, Boa Vista do Sul. Eram outras épocas, né? Nós brincávamos no rio, enfim, no próprio mato, enfim, e foi evoluindo, né? O centro era bem reduzido, a empresa estava localizada próximo à igreja na época, e nós acabávamos, o nosso convívio era bem de interior mesmo, né? Nossas ruas nem calçadas eram na época.
E fomos evoluindo junto com o município, enfim. As lembranças são boas do passado, a infância era totalmente diferente do que é hoje. Nós saímos depois do colégio, ao meio-dia, depois do almoço, e não tínhamos hora para retornar para casa. Muitas vezes, hoje, daqui a pouco, eu teria muito mais preocupações com os meus filhos do que na época se tinha, tendo em vista que não tinha muito para onde ir. Era uma situação, era outra realidade, não é a mesma de hoje. O centro da cidade, propriamente dito, ele estava, de certa forma, afastado. Hoje, a empresa acabou ficando no meio da população devido ao seu crescimento. Dependemos muito da produção do município, produção de leite, enfim, e das pessoas que contribuíram até hoje. Muitas pessoas ainda trabalham conosco desde os primórdios, há 40 anos, e alguns funcionários que moram aqui em Boa Vista ainda até hoje. Tudo isso valeu a pena porque nos ajudou bastante no crescimento pessoal. O que eu gostaria de colocar assim, que a partir da emancipação de Boa Vista do Sul, tudo ficou mais próximo da gente. Então, as dificuldades e as coisas eram logo partilhadas e buscadas e solucionadas. Então, isso nos ajudou bastante a vinda da aproximação da emancipação de Boa Vista do Sul.